Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite para você. São 6h03. Está no ar o Viva Voz, o seu programa diário com muita informação, muita análise a respeito dos principais fatos do Brasil e do mundo. E hoje é um mundo que tem grandes notícias. Carolina Moran, boa noite para você. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. Está faltando notícia hoje não, minha amiga. É fora, é dentro, notícia para todo gosto. Exatamente, mas no noticiário internacional essa informação de altíssima relevância de que Israel e o Hamas anunciaram um cessar-fogo com uma interrupção da guerra, liberação dos reféns. É um acordo que vem sendo negociado há algumas semanas e que foi finalmente anunciado. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o nosso repórter aqui de São Paulo, Clauson Dutra, já está com a gente aqui no estúdio. Boa noite, Clauson. Vera, boa noite para você, Carol, e para todos. Israel e Hamas assinaram pela primeira vez um acordo de cessar-fogo que prevê medidas que levem ao fim total do conflito na faixa de Gaza, que dura 15 meses e matou quase 48 mil pessoas. A proposta estabelece diferentes fases para a aplicação das medidas. O tratado firmado entre as duas partes entra em vigor neste domingo, 19 de janeiro, e terá duração de 6 meses. O acordo prevê a libertação gradual de todos os cerca de 100 reféns que ainda estão sob controle do Hamas, a retirada das tropas israelenses de Gaza e planos para o futuro do território palestino. As duas partes também falam na libertação de palestinos presos em presídios israelenses. O acordo anunciado em Doha, no Catar, além do Catar, o Egito e os Estados Unidos mediaram as negociações. O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman, detalhou outras ações da primeira fase. A tradução foi feita em tempo real pela Globo News. A fase 1 também inclui o aumento do fluxo da ajuda humanitária para todas as partes da faixa de Gaza, juntamente com a reabilitação de hospitais, centros de saúde, padarias e permitindo também a entrada de combustíveis e equipamentos básicos para as pessoas que perderam suas casas também. Na fase 1, o Hamas vai liberar 33 reféns, entre eles mulheres mais velhas, crianças. Em troca, haverá um número ainda a ser definido de prisioneiros ainda presos em Israel. Em primeiro pronunciamento depois da confirmação do cessar-fogo entre Gaza e Israel, o presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou que o tratado é movimento certo para trazer israelenses de volta ao país. A informação foi divulgada pela rede de TV Al Jazeera. O Hamas também comemorou a decisão e disse que essa decisão de cessar-fogo se deve à firmeza e resistência palestina. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ainda não se pronunciou oficialmente após a divulgação do acordo. O primeiro representante dos Estados Unidos a se manifestar foi o presidente eleito Donald Trump. Ele disse em uma rede social que os reféns serão liberados em breve. A declaração foi divulgada em meio a uma corrida de Joe Biden pelos créditos do acordo. Biden, logo em seguida, publicou um comunicado comemorando o acordo. Em entrevista coletiva, o presidente falou sobre a dificuldade nas negociações. Biden também disse que está pressionando para fechar um acordo de cessar-fogo em Gaza. Para que vão levar à fase 2, que é o fim permanente da guerra. Vou repetir, o fim permanente da guerra. Há muitos detalhes ainda negociados para passar da fase 1 para a fase 2, mas o plano já determina se as negociações passarem de 6 semanas, o cessar-fogo vai continuar em vigor enquanto as negociações continuarem também. Aqueles de vocês que seguiram as negociações podem confirmar que esse caminho não foi fácil. Eu trabalhei na política exterior por décadas. Essa foi uma das negociações mais difíceis que eu já tive. Bom, a retirada da tropa israelense da fronteira com Gaza também será feito em etapas. Os militares anunciaram os preparativos para deixar a região do confronto. A operação é chamada de Asas da Liberdade. Haverá também um aumento significativo da ajuda humanitária à faixa de Gaza. As organizações internacionais, incluindo a ONU, se movimentam para iniciar os trabalhos.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a prioridade agora será aliviar o sofrimento tremendo causado pelo conflito. O presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, disse que o acordo foi alcançado após mais de um ano de esforços extenuantes mediados pelo Egito, Catar e Estados Unidos. A administração da faixa de Gaza após a guerra ainda é uma incógnita nas negociações, mas em Gaza e Israel, Vera, milhares de palestinos e israelenses comemoraram a decisão. O primeiro-ministro do Catar também pediu por calma em Gaza até domingo, quando o cessar-fogo terá início. Vera. Obrigada, Clauson, pelas suas informações. E para nos ajudar a analisar, a entender a extensão do acordo, a sua possibilidade de cumprimento integral e o quanto isso pode levar efetivamente ao fim dos conflitos na região do Oriente Médio, está com a gente na linha a professora Daniele Aires, que é professora de Segurança e Política Internacional na Universidade Federal de Santa Catarina. Boa noite, professora. Obrigada por ter feito a gentileza de nos atender nesse dia que pode vir a ser histórico, né? Obrigada. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Um prazer estar com vocês e com os ouvintes da CBN. Boa noite. Professora, demorou aí 15 meses para que a gente conseguisse chegar a algum desenho de um acordo para cessar o conflito entre Israel e o Hamas, que atinge toda a região ali da faixa de Gaza, da Cisjordânia e se estendeu por outros países da região. Esse acordo anunciado, ele atende a essa necessidade de acabar com a guerra ou ele pode vir a naufragar dali a pouco, caso uma das partes envolvidas não cumpra o que foi acordado? Vera, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que a gente tem que ver esse acordo por partes. Eu acho que a primeira ideia é que é muito bom, e acho que hoje é um dia histórico. Olhando para todos os dias históricos que esse conflito já teve, hoje é mais um desses dias históricos, porque ele cessa a violência que vem sendo perpetrada no território de Gaza desde os ataques terroristas de 7 de outubro. E acho que isso é muito importante, tanto para a segurança dos israelenses, como para a segurança e a qualidade de vida das pessoas que estão vivendo, os palestinos vivendo em Gaza. Então, por essa questão, acho que a comunidade internacional tem que comemorar o acordo. Ele é emblemático e ele tem, assim, chances muito boas de ter algum sucesso. Mas aí a gente tem que se questionar que sucesso é esse. E talvez esse seja o ponto mais complexo. Porque me parece que na parte inicial, que é a primeira fase, talvez seja aonde esse acordo vai ter mais chances de dar certo. É onde as trocas pelos reféns são mais, digamos assim, fáceis de serem feitas. Os reféns não são tão estratégicos, ou seja, são mais civis, crianças, alguns reféns que estão nas prisões de Israel, que são palestinos, que muitas vezes não têm conexões políticas com vários grupos dentro da Palestina, ou seja, o que a gente vem desejando como comunidade internacional, que é o aumento do fluxo da ajuda humanitária, a retirada de uma parte do exército de uma região que já está, obviamente, bastante destruída na capacidade de ação do Hamas, que é o norte de Gaza, para que se volte a ter algum tipo de reorganização mínima naquele território. Essa me parece ser a parte mais fácil de cumprir entre os dois lados, né? O fato de já ter conseguido levar os dois lados para a mesa já é, obviamente, também um sucesso. Mas a fase 2 e a fase 3, aí eu acho que nós entramos naquilo que você falou da possibilidade de fracasso. Porque elas envolvem alguns tipos de decisões que talvez ainda não tenham sido feitas e que vão depender muito do qual será o ambiente internacional e interno, tanto de Israel como de Gaza e Palestina nos próximos 50 dias, né? Já que a primeira fase vai durar aí 42 dias, mas vamos colocar aí 50 dias para arredondar esse número. E isso talvez envolva muitas coisas. Envolve uma transição de poder nos Estados Unidos, de um governo mais aberto à negociação com várias partes, para um governo muito mais conservador e fechado e muito mais pró-demandas de Benjamin Netanyahu, né? As próprias falas de Trump ao longo desse dia não mencionaram em nenhum momento a Palestina, o que traz para nós alguns indícios do que serão os próximos meses, né? Nós temos aqui um Hamas que aceitou, obviamente, o acordo, mas que nós não sabemos como vai entender o cumprimento desse acordo e a sua própria necessidade de continuidade
como ator político controlador de Gaza ou como influenciador da política da Palestina como um todo. Então, eu acho que, no princípio, nós temos, assim, nessa primeira fase, nós temos mais chances de sucesso. Nas fases seguintes, as questões são mais delicadas. E vendo um pouquinho como o acordo foi feito, as partes que estiveram negociando nesse acordo, nós vemos que algumas partes importantes estavam fora. A autoridade palestina não estava ali negociando. As Nações Unidas, que não necessariamente precisariam negociar, mas são um ator direto que vai garantir essa ajuda humanitária, não estavam ali para pensar como isso vai se dar e quais são os critérios pelo qual isso vai se dar. Sim. Então, acho que nesse sentido, nós temos um pouco... Esse é o cenário, me parece, olhando para as 3 fases do acordo, né? Professora, o que na sua avaliação foi determinante para esse acordo sair agora? Porque o texto, até o presidente Joe Biden fez questão de ressaltar isso, é basicamente o mesmo que já vinha sendo negociado desde maio, tem uma disputa ali de protagonismo, né, entre o Biden e o Trump. O que foi determinante para o acordo sair nesse momento? Carol, eu acho que, para mim, 2 coisas. Uma mais determinante e outra menos. A primeira é que eu acho que Benjamin Netanyahu conseguiu o que ele vinha colocando como demanda para o seu governo e para a sua própria existência política desde o início do acordo, que era reorganizar a geopolítica do Oriente Médio. Acabar com os inimigos diretos que ameaçavam a existência do Estado de Israel. E aqui nós estamos falando daqueles que estão mais próximos à sua fronteira. Então, ele conseguiu, de alguma forma, enfraquecer muito o Hamas. Não se consegue destruir um grupo terrorista, mas se consegue enfraquecê-lo de forma efetiva. Então, ele conseguiu. Ele conseguiu fazer isso com o Hezbollah no Líbano, de alguma forma enfraquecendo também toda a capacidade desse grupo de fazer alguma contraofensiva. E ainda conseguiu retirar do poder Bashar al-Assad, que podia ser uma alternativa próxima ao seu território, de ajuda que viesse via Irã, através da Síria, que pudesse fortalecer esses grupos que ele tinha destruído ou enfraquecido. Então, acho que muito do que fez com que esse acordo, que Benjamin Netanyahu tivesse menos obstáculos ou mais confiança em um cessar-fogo, é que ele conseguiu reorganizar geopoliticamente a sua capacidade de exercício de poder na região. Isso eu acho que ficou mais claro. Agora, professora, dito isso, a gente via no início do conflito muito questionamento interno em Israel a continuidade do governo Netanyahu. Ele estava enfraquecido internamente e até a extensão do conflito foi vista muitas vezes como uma forma dele se cacifar para se manter no poder. Agora, com o cessar-fogo, ele sai fortalecido no fronte interno ou deverá enfrentar aí uma campanha pela sua sucessão? E aí é interessante, porque eu acho que tem a ver com o segundo ponto também, que é a ascensão de Trump, né? E aí como é que Benjamin Netanyahu entendeu toda essa situação? A ascensão de Trump também é o que ajuda esse acordo a acontecer. Eu acho que o Benjamin Netanyahu agora vai enfrentar 2 coisas muito complexas dentro do seu território, né? Dentro de Israel. Ele vai começar a ter rechaço pela sua figura política de ambos os lados. Do lado dos mais conservadores, que estavam ao seu lado no governo, porque esses não querem o acordo. E do lado, principalmente, daqueles que eram sua oposição, mas majoritariamente das famílias dos reféns, que acharam que o processo demorou muito para que os reféns pudessem ser libertados e que Israel pudesse negociar algum tipo de prática. Então, nesse cenário, Benjamin Netanyahu me parece enfraquecido. Mas agora ele tem apoio mais irrestrito para suas demandas do que será o futuro desse processo de cessar-fogo e de reconstrução dessa geopolítica regional, com um apoio mais efetivo de Trump, que coloca, em algum grau, pelo que nós estamos vendo nos discursos, a Palestina em segundo plano, a ideia de 2 estados em segundo plano, a ideia de atender a demanda humanitária da região como algo menor do que atender os interesses de Israel em relação à sua segurança. Então, isso pode dar a ele alguma sobrevida, mas é muito complexo. Eu acho que essa primeira fase dos 42 dias vai ser também muito turbulenta, porque depende muito de quem vai ser solto, depende muito de como será um acordo, de que tipo de controle se terá em Gaza e como a própria Cisjordânia e a autoridade palestina, e aí também a gente pode colocar atores externos, o próprio Irã e a própria Rússia. A gente não pode esquecer que dia 17, Rússia e Irã vão fazer um acordo estratégico. A gente não sabe o que é o conteúdo desse acordo estratégico, né? Mas ele também conseguiu enfraquecer o Irã. Então,
de fato, eu acho que ele vai enfrentar esse tipo de situação. Eu acho que no começo do conflito era mais fácil prever que ele cairia se houvesse um cessar-fogo. Uhum. A raiva contra ele é muito maior, a função contra ele. Hoje é menos, eu acho que hoje tem demandas que fazem com que ele pareça ter tido algum sucesso em evitar a ameaça, em garantir um grau de segurança para o território de Israel, ali na região. Professor, havia um temor de escalada desse conflito até virar um conflito regional, né? Até porque do outro lado temos o Irã, o Hamas é apoiado pelo Irã, que também tem ligações com o Hezbollah no Líbano, é uma potência regional. Como é que esse acordo impacta essa correlação de forças e especificamente a posição do Irã ali na região? Eu acho que o acordo acontece porque o Irã se enfraquece. Então, o impacto dele é consequência de um enfraquecimento do Irã. E esse, me parece que ocorre quando o Líbano não consegue, né, o Hezbollah não consegue garantir a sua sobrevivência e quando não é possível apoiar Bashar al-Assad na manutenção do poder na Síria. E aí mostra uma certa fragilidade entre o que é a retórica do Irã e o que é a capacidade real de ser um ator efetivamente poderoso e controlador ali da situação da geopolítica do Oriente Médio. Dito isso, me parece que a gente, nas relações internacionais, costuma dizer que existe uma guerra fria entre o Irã e a Arábia Saudita, para ver quem deles, dentro do mundo árabe, de alguma forma, apesar do Irã ser persa, de alguma forma seria o eixo de poder central, que faria contraponto a Israel, né? Já se percebeu que o Irã hoje está muito enfraquecido. E se a gente lembrar, antes de 7 de outubro, havia uma proximidade muito grande, mediada pelos Estados Unidos de Joe Biden, entre a Arábia Saudita de Bin Salman e Israel. Então, veja, o cenário hoje é que o Irã nunca passou, desde os ayatollahs, por um momento de tanta fragilidade na sua construção de poder na região. E me parece que esse cessar-fogo, onde ele não faz parte, onde faz parte o Catar, faz parte o Egito, faz parte os Estados Unidos, e ele é um ator do qual não querem ouvir e não deram legitimidade, fique mais isolado na região e aí procure, obviamente, outros aliados, como a Rússia, né? Vai acontecer agora. E aí, só para a gente fechar, para o Biden não deixa de ser uma certa saideira honrosa ter essa... Se acontecesse algo nesse conflito nos últimos dias do seu mandato, né? Veja, ficou muito claro que Biden foi incapaz de controlar as demandas políticas e de conflito que Benjamin Netanyahu tinha na região. E foi um pouco dessa incapacidade que também pavimentou a estrada para que hoje o cessar-fogo fosse possível, porque ele conseguiu fazer o que ele queria, Benjamin Netanyahu, dessa reorganização. Então o Biden meio que, acho que jogou as suas últimas cartadas, aceitando alguns tipos de situações para um cessar-fogo, mas sabendo que elas ocorreriam no seu governo. E isso daria a ele alguma legitimidade. Acho que a gente assistiu há minutos atrás, uma hora atrás, a fala dele junto com o Kamala Harris, e com o Blink, deixando muito claro que é no governo dele, que é dia 19, não dia 20, que vai começar o processo. Datas emblemáticas, na história ficam as datas, né? É verdade. Que quando o Trump entrar, a coisa me parece que vai mudar muito de figura. A gente não tem muito como prever como será, mas não será igual à condução de Biden, né? Exatamente. Muito obrigada. Essa foi a professora Daniele Aires. Ela é professora de Segurança e Política Internacional na Universidade Federal de Santa Catarina. Como a gente sabe que os solavancos não vão parar no mundo, já fica o convite para a senhora voltar e falar aqui com a gente, porque deu para dar uma explicação muito didática, muito completa e muito profunda a respeito do assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vera, Carol. Obrigado e uma continuação de excelente jornal para vocês. Obrigada, boa noite. E a gente continua com notícia no fronte interno, Carol, porque depois de dias sangrando por conta de fake news e outros vídeos que não eram fake news, mas que desgastavam bastante o governo e jogavam aí uma nuvem de incerteza quanto à sua medida, a medida da Receita Federal em relação ao PIX, o governo recuou e revogou a norma. A gente vai com esse assunto depois do intervalo, é verdade. Eu já estou aqui ansiosa, porque esse é um assunto bastante complexo. A gente vai chamar a Ana Carolina Tomé, na verdade, falar
sobre a renegociação da dívida dos estados, outro assunto desgastante para o governo, mas em outro fronte, porque os governadores estão se queixando dos vetos do presidente Lula. Boa noite, Ana, agora sim. Boa noite, Vera, para você. Boa noite, Carol. Olha, após críticas de governadores de oposição aos vetos do presidente Lula no projeto de lei que cria o novo programa de refinanciamento das dívidas dos estados, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que os ataques são injustos, oportunistas e demagógicos. Os governadores de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro avaliaram que os trechos barrados pelo petista inviabilizam a adesão dos estados ao programa. Os opositores prometeram fazer pressão pela derrubada dos vetos no Congresso. Já a Gleisi Hoffmann foi às redes sociais defender Lula das críticas. Segundo Gleisi, todos serão beneficiados pela redução de juros e encargos da dívida atual e pelo novo prazo de 30 anos para pagamento. Ainda segundo a presidente do PT, todos foram atendidos em tudo que era possível e razoável, mas eles preferem fazer politicagem ao invés de pensar na população de seus estados. Entre os vetos de Lula, 2 deles são apontados como os principais problemas pelos governadores. Um deles impede que os estados utilizem recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que foi criado lá na reforma tributária para abater parte da dívida com a União. O outro barra estados que já estão no atual regime de recuperação fiscal, o RRF, de continuarem a receber ajuda da União para pagar dívidas com instituições financeiras, caso façam a adesão do novo programa. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reforçou nesta quarta-feira que espera a derrubada dos vetos no parlamento. Projeto muito bom do senador Rodrigo Pacheco, que nós acreditávamos, que ficamos satisfeitíssimos com a aprovação dele na Câmara e no Senado, foi totalmente mutilado pelo governo federal. O governador do Rio, o governador do Rio Grande do Sul estão indignados com essa situação, a mesma coisa, e esperamos que esse veto caia, porque caso contrário nós vamos ter um plano que é pior do que o RRF, não melhor do que o RRF. Já Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, disse que os vetos foram políticos e que o programa foi mutilado pelo presidente Lula. O programa foi mutilado com os vetos, ele não foi sancionado. A palavra certa é mutilação do programa. Então, acho que o que a gente espera no Congresso hoje é que o Congresso restabeleça aquilo que foi pactuado em mesa. Bom, e Vera, você falou dos desgastes, né? Os debates, inclusive, devem se intensificar na volta dos trabalhos do Congresso Nacional em fevereiro. O prazo para os estados aderirem ao novo programa para sanar as dívidas está aberto até o dia 31 de dezembro deste ano, conforme o texto da lei. Vera e Carol. Obrigada, Ana, pelas suas informações. A gente vai agora para um rápido intervalo com o noticiário da sua região, depois Repórter CBN e voltamos aí sim com o recuo do governo em relação à resolução do PIX. O Viva Voz está de volta, agora sim, falando sobre o recuo do governo na norma da Receita Federal que ampliava as taxas, olha lá, até eu caindo nas fake news, as transações bancárias passíveis de fiscalização por parte da própria Receita, até 5 mil, aquelas que somassem até 5 mil para pessoas físicas. Isso gerou uma onda de desinformação a respeito da possibilidade de que o PIX passasse a ser taxado. Por mais que o governo desmentisse, não foi possível conter essa onda. E o ápice dela foi um vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que não continha fake news, não falava em taxação do PIX, mas deixava no ar a possibilidade disso ser uma decisão futura a partir do monitoramento dessas transações por parte do governo e principalmente o fato de que o governo estaria de olho naquelas pessoas que estão no mercado informal de trabalho. Esse vídeo teve mais de 20 milhões, mais de 200 milhões de visualizações e o governo percebeu que não adiantaria só desmentir, era preciso revogar as medidas. Quem traz as informações para a gente, inclusive do que vem agora, quais são os próximos passos, é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa.
Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. Pois é, depois dessa avalanche, de fake news em torno do Pix, o governo recuou e decidiu, como você muito bem colocou, revogar a medida da Receita Federal que previa o monitoramento de transações financeiras, o que incluía o Pix. Essa instrução normativa gerou uma onda de mentiras de que pagamentos e transações via Pix passariam a ser taxadas. Além de revogar essa medida, o governo também decidiu elaborar uma medida provisória que equipara o pagamento do Pix ao dinheiro, ou seja, os comerciantes não vão poder cobrar a mais pelo preço de um produto pago no Pix. O custo tem que ser o mesmo do pagamento em dinheiro. Essa medida provisória ainda vai reforçar a gratuidade do Pix e também o sigilo bancário da transação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a atitude do governo é impedir que a instrução da Receita Federal seja usada como pretexto por parlamentares, especialmente da oposição. Lembrando que esse anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com o advogado-geral da União, Jorge Messias, e também junto com o secretário da Receita Federal, o Robson Barreirinhas, ocorreu depois de uma reunião que não estava prevista na agenda do presidente Lula e que foi convocada justamente na tentativa do Planalto de conter aí o impacto das mentiras em torno do Pix e para também ali conter o impacto, o tamanho da repercussão que isso acabou gerando, inclusive não só nas redes sociais, mas na vida direta ali das pessoas. Isso porque comerciantes de pequeno porte, inclusive, tinham já reduzido o volume de transações via Pix por medo da taxação. Haddad disse, portanto, que o governo quer que o debate não seja contaminado por fake news e que o Planalto busca fazer com que parlamentares possam discutir essa medida provisória que vai ser assinada pelo presidente Lula sem qualquer influência de fake news. Mas inventar pretexto para querer, mais uma vez, manipular a opinião pública e deixar, enquanto tramita a medida provisória, uma dúvida no ar, nós não queremos nada disso. O estrago causado está feito por esses inescrupulosos, inclusive senador da República e deputado federal, agindo contra o Estado brasileiro, agindo contra o Estado. Essas pessoas vão ter que responder pelo que fizeram, mas nós não queremos contaminar a tramitação da medida provisória no Congresso Nacional. E aí o Haddad se referiu especialmente à bancada da oposição, principalmente parlamentares mais alinhados ao bolsonarismo, em razão desse vídeo gravado pelo deputado Nicolas Ferreira, que colocou em dúvida a garantia de que o Pix não seria taxado. Esse vídeo conta com mais de 155 milhões de visualizações. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, disse que as fake news tentaram desacreditar esse instrumento de pagamento via Pix e frisou que a atitude acabou impactando e prejudicando as pessoas mais pobres. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulo nenhum de, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país e, inclusive, abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato. Em outra frente, Vera, a Advocacia Geral da União vai notificar a Polícia Federal para abertura de inquérito contra os autores das fake news. O advogado-geral da União, Jorge Messias, também disse que acionou o Ministério da Justiça. Em razão desses crimes que foram cometidos, golpes, pessoas de boa fé caíram em golpes estimulados pela mentira produzida por esses políticos, por essas pessoas, por esses criminosos. Nós identificamos crimes contra a economia popular e é por isso que nós estamos pedindo à Polícia Federal que abra um inquérito
para investigar todos os crimes contra a economia popular e também crimes utilizando os símbolos, a logomarca do governo federal, do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal. Da mesma maneira, nós identificamos práticas abusivas nas relações de consumo. Portanto, nós estamos também notificando a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. A decisão do governo de revogar o ato da Receita Federal foi comemorado depois por parlamentares nas redes sociais. Deputados como André Fernandes e Gustavo Gayer, do PL, atribuíram o recuo do governo ao vídeo gravado pelo deputado Nicolas Ferreira. Inclusive, o próprio deputado comemorou a decisão do governo com texto de grande dia. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Olha, a indignação do ministro Haddad, do advogado-geral da União e do secretário da Receita Federal se justifica porque foi uma onda avassaladora realmente de fake news, mas eu acho que está faltando um meia-culpa nessa questão. Essa instrução normativa foi editada em setembro, para passar a vigorar a partir de janeiro. Houve, portanto, meses e meses para que o governo preparasse uma comunicação eficaz e clara e objetiva e direta a respeito de qual, afinal, era a sua intenção ao aumentar a fiscalização, o monitoramento sobre as transações feitas com PIX. Porque se fala em evitar sonegação, em evitar lavagem de dinheiro, mas quando você pega que isso passa a valer para transações até R$5.000, você permite que um discurso como o do deputado Nicolas Ferreira, que não usa de fake news direta, mas faz uma série de ilações, colhe. Porque esse tipo de transação até R$5.000 é justamente a do pessoal que está no corre, do trabalhador informal, do cara que está ali na praia ou numa feirinha, um ambulante, que está usando o QR Code do Pix, que está usando o Pix como um método de recebimento. Aí na praia, no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito difícil você comprar qualquer coisa, desde o salgado árabe até o mate, em dinheiro. Você compra no Pix. É esse cara que vai achar que vai ser taxado no futuro. E não à toa é para essas pessoas que o vídeo se direciona. Ele fala para entregador, para quem é motorista de aplicativo e para quem é trabalhador informal. São justamente os trabalhadores que o governo Lula já detectou que é aquele grupo com o qual ele tem dificuldade de falar. Aí você pega uma coisa que é altamente disseminada, que todo mundo usa, que é o Pix, que talvez tenha sido a melhor engenharia financeira que o Brasil já tenha feito, tanto que todo mundo disputa a paternidade do Pix, muitas pessoas tentando usurpar indevidamente essa paternidade, como o Jair Bolsonaro, porque não foi ele que criou o Pix. E aí você usa essa palavrinha mágica, Pix, e mistura com monitoramento. Você está dando uma avenida para a oposição surfar e usar um medo que já existe na sociedade de que o governo quer taxar tudo. Já tinha tido os memes do taxade na semana passada, né? No ano passado era só juntar Lé com Cré e alguém falar, olha, isso aqui vai dar problema. Então não adianta todo mundo se arvorar em indignação, dizer que vai processar esse ou aquele. Precisa mudar isso, porque senão não adianta mudar o titular da SECOM. Não é o titular da SECOM que vai fazer milagre. Se lá na Receita Federal está tendo um gênio com a ideia de fazer isso sem explicar para quê que o governo está fazendo isso. E aí se cria uma dúvida razoável de que lá no futuro vai sim taxar, porque aí o vídeo também faz essa ilação que é maliciosa, mas que cola, que olha, diziam que não iam taxar as blusinhas, e olha aí a taxação das blusinhas. Então, para as pessoas isso cola, tanto que o Banco Central detectou menor mês de transações do Pix desde a implantação do dispositivo. Carol, a primeira vez que caiu, vinha sempre não crescendo e agora caiu. E tenho dúvidas se essa revogação agora vai ter o efeito esperado, né, Vera? Pode ter um efeito, inclusive, contrário, porque a informação já colou. Se bobear, as pessoas não vão nem saber dessa revogação ou vão saber do jeito errado. Ó, tá vendo? Se revogou, é porque tinha coisa aí. Se revogou, é porque ia taxar. Então, assim, é uma solução que não resolve o desgaste e talvez, pelo contrário, tenha o efeito oposto, né?
Exatamente. A Isa, quando ela fechou o texto, estava em tipo 150 milhões, o vídeo do Nicolas, agora já passou de 220 e contando. Então, quer dizer, é como se a população brasileira inteira tivesse assistido a esse vídeo, dando força, portanto, para a oposição que vinha aí com um desgaste, com a questão toda do indiciamento do Bolsonaro, etc. E agora marcou esse gol, não vai ter como evitar. Então, não adianta mudar o titular da comunicação, se não se entender como que se dá a disseminação de notícias por meio das redes sociais. Vamos fazer o nosso segundo intervalo, antecipar aqui. A gente volta com mais 2 assuntos ainda no Viva Voz, antes de passar o bastão para a Carol e para o Muniz. E o Viva Voz está de volta, também conectando de volta Brasília, porque a Procuradoria-Geral da República emitiu seu parecer, proferiu seu parecer a respeito do pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para ter de volta o seu passaporte para poder ir à posse de Donald Trump. Quem traz as informações para a gente é o Igor Cardim. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Boa noite para você e para o ouvinte. Pois é, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu que o Supremo Tribunal Federal rejeite o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que ele possa recuperar o passaporte e viajar para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, a posse presidencial marcada para o dia 20 de janeiro. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, vai decidir se autoriza ou não a viagem. Os advogados pediram que Moraes libere a saída de Bolsonaro do país entre os dias 17 e 22 de janeiro, por conta da cerimônia marcada para o dia 20. Na decisão, no requerimento ali encaminhado pela Procuradoria-Geral da República, está descrito que o ex-presidente Jair Bolsonaro não apresentou fundamento especial de valor público, de valor de interesse público que motivasse, então, a medida cautelar e também o interesse privado do ex-presidente, que não demonstra uma viagem imprescindível, portanto, orientando aí a rejeição da liberação do passaporte do ex-presidente para a viagem à posse do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. É isso, né, Carol? A gente já imaginava que a manifestação seria nesse sentido, né? E assim, usando argumentos muito óbvios, né? Ele está dizendo ali que o Bolsonaro, ex-presidente, não tem nenhum tipo de função de representação oficial do Brasil, né? Nessa viagem aos Estados Unidos, e que seria uma viagem para satisfazer o interesse privado do requerente. Só é do interesse do Bolsonaro participar da posse do Trump nos Estados Unidos, né? Não tem uma evidência assim, de uma relevância ou de que seja uma viagem imprescindível por motivo de saúde, alguma coisa que ele realmente precisasse ir. Vamos ver como é que vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas acho que é a manifestação que se esperava realmente da PGR num caso desse. Se essa moda pega, né, minha amiga? Ele está com passaporte retido, todo mundo está com cautelar. Agora vai começar a pedir devolução para ir, para viajar, fica complicado, né? Exato, e a gente tem visto muita afinação entre a Polícia Federal, o Ministério Público e o Supremo, nesses casos aí que concernem ao 8 de janeiro, ao golpismo pré-8 de janeiro. Então, o Alexandre de Moraes também tem sido muito hábil em fazer isso, pegar sempre a manifestação da PF e da PGR para deixar claro que não é algo dele, ali uma decisão unilateral dele e que, portanto, ele está respaldado pelos órgãos de investigação e pelo Ministério Público, né? A gente continua em Brasília, Carol, porque o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apresenta uma nova versão da PEC da Segurança Pública. É uma tentativa aí do governo que vem sendo feita de entrar nessa questão, tem enfrentado alguma oposição dos governadores e tem mudanças aí sendo anunciadas. Quem traz as informações para a gente é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vera e Carol. E olha, essas mudanças apresentadas hoje vão ao encontro do que os governadores vinham reclamando sobre a possibilidade de ingerência da União nos estados. Então, essa nova versão da proposta
proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública prevê, inclusive, um artigo onde se expressa que a PEC, que foi encaminhada hoje para análise da Casa Civil, não vai interferir na autonomia dos governadores, em especial sobre a gestão das polícias. Portanto, essas propostas, digamos que o principal pleito dos governadores acabou sendo acatado. Se fala em acatar parcialmente, porque outros temas mais polêmicos acabaram não sendo colocados neste texto que foi encaminhado para a Casa Civil e que a gente não tem uma data ainda para envio ao Congresso, Vera e Carol. Mas o ministro Ricardo Lewandowski apresentou hoje essa nova versão, retirando algumas sugestões, como, por exemplo, a que veio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em que previa a concessão de poder aos estados para legislar sobre o que é legislação penal e penitenciária. Para o ministro, esse ponto já seria mexer, então, com a federação, com a separação entre os poderes e também geraria insegurança jurídica. Com todo respeito, é uma proposta que milita contra todos os princípios federativos, né? Imaginem, as senhoras e os senhores, se nós tivéssemos 27 códigos penais e códigos de processos penais. Quer dizer, para o homicídio, o roubo, o furto, o estelionato e outros crimes, lesões corporais, cada estado tivesse uma pena. Então, cada estado teria sua própria legislação e seu próprio processo civil e penal. Isto, com todo respeito, me parece algo inviável e geraria uma enorme insegurança jurídica. Sobre essa nova versão, inclusive, vale dizer que os governadores ainda não se manifestaram depois dessa apresentação. Nós estamos buscando aí contato com governadores que trouxeram resistência, principalmente no anúncio dessa PEC, como, por exemplo, governadores de Goiás, também do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas até o momento eles não se manifestaram. As assessorias de imprensa me disseram, olha, hoje é um dia muito cheio de reuniões, mas a gente vai organizar isso a partir de amanhã. Vale lembrar que essa PEC, lançada em outubro, pretende aumentar a atuação do governo federal nas ações de segurança pública, com foco no combate ao crime organizado. Entre as mudanças previstas estão aí uma integração das polícias, o reforço do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, e o texto também prevê uma mudança na Polícia Rodoviária Federal, que viria a se chamar de Polícia Viária Federal, que teria então uma atribuição de realizar o policiamento ostensivo em rodovias, ferrovias e hidrovias federais. Outro ponto é que essa PEC prevê a criação também de corregedorias dentro das polícias para facilitar as denúncias. É claro que isso vem diante dessa onda, né, de violência policial em casos principalmente ocorridos aí no estado de São Paulo, e essa proposta também estende as atribuições da Polícia Federal com poderes aumentados para investigação de crimes ligados a organizações criminosas e também milícias. Com vocês. Muito obrigada, Samantha, pelas suas informações. Pois é, Carol, só hoje a gente tratou aí de pelo menos 3 temas em que o governo enfrentou aí dificuldades, em que patina: a reação aos vetos da renegociação da dívida dos estados, a questão do PIX, em que teve que recuar, e agora uma PEC que tinha sido mandada e vai ter de ser revisada justamente porque enfrentou muita oposição. Tudo isso mostra uma dificuldade do governo de dialogar com a sociedade em certos aspectos, com o Congresso Nacional em muitos desses casos e também com os governadores, né? Com governadores de oposição criando aí uma barreira de resistência. Então, tudo isso tem de ser objeto de rearticulação do governo para esses últimos 2 anos, aqueles em que o presidente quer preparar a sua própria campanha de reeleição, porque são fatores que dificultam, que mostram aí entraves na articulação política, entraves na comunicação, que vão muito além só de troca de peças ministeriais. Eu falo um pouco disso na coluna de hoje do Globo também, né? Ficamos por aqui? Ficamos, minha amiga. Bom jornal para você e para o Muniz. E amanhã tem mais Viva Voz. Até lá. Beijo, Vera. Até amanhã.